Conhece os diversos tipos de vindas de Cristo? Por César Francisco Raimundo. Quando se fala em vinda de Cristo, é muito comum os crentes em geral pensarem em sua segunda vinda. Os preteristas completos acreditam que a segunda vinda de Cristo foi sua vinda em julgamento contra Jerusalém, ocorrida no ano 70 DC. Os dispensacionalistas, por sua vez, creem que a segunda vinda de Cristo ocorrerá em duas etapas. A primeira seria um arrebatamento secreto que, segundo eles, pode acontecer a qualquer momento. A segunda etapa seria 7 anos após o arrebatamento, quando o Senhor voltaria visivelmente com poder e grande glória. Muita dessa confusão sobre o assunto teria sido resolvida se as pessoas conhecessem a respeito dos diversos tipos de vinda de Cristo que a Bíblia ensina. Veja um exemplo de confusão e má aplicação do texto bíblico. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse 1.7. A grande maioria das pessoas aplicam este versículo de maneira equivocada, pensando se tratar da segunda vinda de Cristo. Sabe-se que o tema do livro de Apocalipse é a vinda de Jesus Cristo, mas somente essa informação não esclarece tudo, pois há pelo menos 6 tipos de vindas de Deus mencionados na Bíblia. Se compreendermos adequadamente e distinguirmos cada uma dessas vindas, saberemos de qual vinda se trata. A seguir, veja um excelente estudo sobre o assunto do escritor Ralph E. Bass Jr. Número 1. A vinda em teofanias. O primeiro tipo de vinda de Jesus é a sua vinda em teofanias do Antigo Testamento. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. A vinda de Belém. O segundo tipo de vinda de Jesus é a sua encarnação chegando a Belém. Os evangelhos contam a história. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Mateus 2:6. Além disso, João menciona em sua primeira epístola uma palavra diferente, mas relacionada com o tema. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:5-8. O grifo é meu. O livro do Apocalipse, uma vez que este ponto é óbvio e não está sob dúvida pelos cristãos, ou seja, sua vinda no livro do Apocalipse, não vamos insistir no ponto. No entanto, foi uma vinda de Jesus. A última vinda no fim do tempo. O terceiro tipo de vinda é a sua última vinda no fim dos tempos, e única como muitos. Cristãos consideram quando se discute este tema e este livro da Bíblia. Encontramo-la, mencionada em vários versículos do Novo Testamento. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1:11. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:13-17. Muita dessa confusão sobre o assunto vinda de Cristo teria sido resolvida se as pessoas conhecessem a respeito dos diversos tipos de vinda de Cristo que a Bíblia ensina. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 20 e 26. Essa vinda é ainda no nosso futuro, pois é o que vem no final do tempo. Chamada segunda vinda, é na verdade uma última vinda de concluir todo o processo de idas. A vinda ao Pai, a ascensão. O quarto tipo de vinda é Jesus, que vinha de Deus, o Pai no céu. Do nosso ponto de vista, vejo isso como um vai da terra ao céu, mas as imagens bíblicas como a vinda do Filho ao Pai depois da ressurreição e em sua ascensão. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7,13. O grifo é meu. Isso ocorreu após a ressurreição e ascensão de Cristo. A vinda do Espírito, o quinto tipo de vinda, é o Espírito Santo que vem. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 16 a 18. O grifo é meu. Isso ocorreu no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. A vinda em julgamento, o sexto tipo de vinda, é a vinda de Deus em julgamento. Muitos exemplos deste tipo de vinda são encontrados nas Escrituras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2:5. O grifo é meu. O livro do Apocalipse é acerca de uma sentença e vinda de Cristo. Tão simples como isso possa parecer, na verdade, não é simples, porque esta vinda de Cristo não é a sua. Segunda vinda é, ao contrário, um julgamento que vem contra Jerusalém, Israel e, como pode ser visto no versículo acima, a sua igreja. É muito típico encontrar esses sinal-vindas no Antigo Testamento. Eles podem ser típicos e comuns à Escritura, mas a maioria dos cristãos nunca ouviram falar deles. Vindas nas nuvens são frequentes emblemas proféticos do Antigo Testamento. Eles servem como indicadores de visitações divinas de juízo sobre as nações antigas históricas. Deus vem em decisão judicial sobre os inimigos de Israel em geral. Salmo 18, 7 a 15, 104, 3. Sobre o Egito, Isaías 19:1. Ao desobediente Israel no Antigo Testamento, Joel 2:1, 2, e assim por diante. O julgamento que veio contra Israel. O próprio Jesus bateu muito neste ponto em seu ministério terreno, ao dizer que ele viria em julgamento contra Israel. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Mateus 21, 40, 41, 43, 45. O grifo é meu. Aqui, Jesus claramente promete que ele virá, mas será um juízo vindouro, nosso. O Senhor aqui faz com que eles entendam essa frase de destruição sobre si mesmos que foi literalmente executada cerca de 40 anos depois pelos exércitos romanos. Agora considere também estas passagens. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Mateus 22, 6, 7. Isto é exatamente o que ele fez em 70 DC com a destruição de Jerusalém. Nosso ponto nesta sessão é que há um juízo que veio contra Israel, que é o que Jesus predisse: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 33-39. Como ele poderia ter dito isto mais claro? Ele estava vindo em julgamento sobre a geração de que ele estava falando. Em resumo, o tema do livro de Apocalipse é a vinda de Jesus Cristo em julgamento contra Israel.